Luciana Lachance e este é o meu canal literário Onde Vivem os Livros. Convido você a se inscrever e a compartilhar com seus amigos e também a me seguir lá no Instagram. E hoje eu vou fazer uma resenha do aguardado Senhor Boaventura, a nova edição do Senhor Bliss, que aí está sendo muito esperada já há bastante tempo, já que a primeira edição do Senhor Bliss, lançada pela Martins Fontes, se eu não me engano, em 2015, esgotou rapidamente e já em 2017 você não conseguia encontrar para vender e nos sebos estava muito caro. Bom, o Senhor Boaventura é aí bastante aguardado porque ele é uma história realmente dedicada às crianças, aos menores. A gente tem aí o Hobbit, o Senhor dos Anéis, que também são bem populares entre as crianças, né? Mas a gente sabe que ele é mais para infanto-juvenil do que para infantil. Principalmente o Senhor dos Anéis vai ser aí uma leitura complexa. E já o Senhor Bliss, ou o Senhor Boaventura agora com essa nova edição, é a história perfeita para contar para as crianças pequenas. Eu, por exemplo, contei essa história quando os meus filhos tinham mais ou menos 4 anos, a minha filha mais velha, e ela gostou bastante, mas eu acho que ele é bastante indicado aí para a faixa entre os 5 e os 8 anos. Ele é um livro com ilustrações, né, quase um livro ilustrado. Ele tem bastante texto, mas não é muito longo, depois eu vou mostrar para vocês verem como é por dentro. E é uma boa leitura para ser feita aí de uma maneira continuada, né? Para uma criança pequena, por exemplo, 5 anos, pode ser que você não consiga ler aí tudo de vez, mas em 2 ou 3 dias vai ser uma leitura muito divertida para fazer com eles. Bom, para começar falando do susto que eu levei quando eu vi o título Senhor Boaventura lá no Instagram da HarperCollins, porque afinal eu estava esperando o relançamento do Senhor Bliss, mas como o Senhor Bliss, que é como já tinha saído aqui. Então, quando eu vi essa capa com esse nome, né, bem aportuguesado, o Senhor Boaventura, com essa capa verde, eu tomei aquele susto, mas eu vou admitir que eu realmente gostei e estava esperando que essa edição fosse ainda melhor. A edição anterior da Martins Fontes era essa daqui, o Senhor Bliss, marronzinha assim, toda por dentro, na verdade, ela é um facsímile, eu vou mostrar para vocês compararem, mas aqui uma do lado da outra você percebe a diferença. O Senhor Boaventura é um pouquinho maior, também é uma edição que é mais grossa, justamente porque mudou um pouco a questão das páginas, não é facsímile como é essa daqui. E o interessante é que essa daqui é mais grossa, mas essa daqui, a da Martins Fontes, é bilíngue e essa daqui não. E eu acho que a única desvantagem entre as duas edições, pra mim, foi o fato de que o Senhor Boaventura não é bilíngue. Mas fora isso, eu posso dizer que eu gostei mais dessa aqui. Bom, eu vou mostrar rapidinho a edição anterior, que é essa aqui, o do Senhor Bliss, pra vocês verem como é essa coisa dela ser facsímile, né? Significa que ela vai trazer aqui realmente a reprodução das páginas que Tolkien fez à mão, né? Como, por exemplo, aqui vocês conseguem ver a própria letra do Tolkien. Então, o livro, ele trazia essa reprodução da página. E aqui, em letra de computador, a tradução do texto. Mais um pouquinho para vocês verem direitinho como era essa antiga edição do Senhor Bliss. Era um pouco escura, como vocês podem ver. Eu devo dizer que, por fato de ser assim um facsímile, ser um pouco escura, os meus filhos, né, na época tinham 2 e 4 anos, eles tinham uma resistência muito grande em ler essa edição justamente por conta de ser um pouco escura, eles não conseguirem ver direito os desenhos, né? Mas mesmo assim, a história sempre foi muito interessante, então eles gostavam que eu lesse em voz alta. Em contraste, você vê aqui a nova edição do Senhor Boaventura, vou dar uma visão geral. Ele tem essa folha aqui, né, de guarda, bem coloridinha. Não é mais uma edição facsímile, você vê que a página já é branca, bem clara. E ele tem alguns textos com essa letra aqui que imita a letra do Tolkien, né, que vinha lá das páginas. Mas o texto, ele vem assim, numa letra de livro normal mesmo. Então,
Então, eles aumentaram os desenhos, isolaram algumas imagens, como você pode ver aqui, para ele virar realmente um livro ilustrado. Aqui algumas páginas em verde também, em verde escuro, mas a maior parte é em página branca mesmo. E eles melhoraram mesmo a qualidade do desenho, né? Para ficar um livro mais atrativo para as crianças. E que as próprias crianças alfabetizadas, elas vão conseguir ler o livro, o que realmente foi muito difícil para minha filha, mesmo quando ela aprendeu a ler. Pegar a antiga edição e ler por ela mesma, né? Pelo fato da organização para ela ser um pouco complicada. O carro agora estava bem cheio e não ia muito rápido. Logo eles entraram na floresta, pois a estrada levava para o meio dela. E aqui a cena em que eles encontram os ursos. É claro que os ursos saíram e ficaram no meio da estrada e acenaram com seus braços, Ark e Ted e Bruno. Então o Sr. Boaventura teve de parar, porque ele não poderia passar sem atropelá-los. Eu gosto de bananas, disse Ted. E eu gosto de repolhos, disse Ark. E eu quero um burro, disse Bruno. E nós três queremos um automóvel, disseram eles juntos. E eu conversei com a Cristina Casagrande, que é a tradutora dessa nova versão do Sr. Bliss. Ela que escreveu A Amizade e o Senhor dos Anéis. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira conhecer a obra. E ela me respondeu algumas perguntas e também fez uma live no perfil da HarperCollins explicando algumas escolhas dela para a tradução do Senhor Boaventura. E uma coisa muito interessante que ela falou é que essa tradução realmente foi uma tradução corajosa. A Cristina Casagrande, ela fez 3 traduções do Senhor Boaventura, uma muito parecida com essa versão anterior da Martins Fontes, que mantinha então o nome do personagem como Sr. Bliss, assim como o nome de muitos outros personagens. Na edição antiga da Martins Fontes, os nomes dos personagens foram mantidos todos em inglês, o que pelo menos para mim, lendo com as crianças, dificultava um pouco o entendimento da história, já que quando Tolkien escolhe o nome dos personagens, ele também dá um significado, e geralmente a própria personalidade daquele personagem tem a ver com o nome dele, assim como em Bilbo Bolseiro, né, que tem toda a relação com os bolsos onde ele vai guardar o anel. Então, por exemplo, se a gente conhecesse apenas como Bilbo Baggins, a gente não iria pegar todo o sentido. E é exatamente isso que a Cristina Casagrande explicou ao fazer a escolha de, nessa tradução corajosa, colocar os nomes dos personagens com o seu significado aí mais próximo da língua portuguesa. E realmente ler essa nova versão do Senhor Boaventura é uma experiência nova e única, e para mim foi muito melhor. Se você não conhece nada da história, o Senhor Boaventura é uma história muito divertida. Já foi até comparada com Alice no País das Maravilhas, com certeza por ser um pouco nonsense mesmo. Ele é um personagem muito engraçado e excêntrico, como convém a alguns personagens já criados por Tolkien. Então o Senhor Boaventura usa um chapéu alto, ele tem montes desses enormes pendurados pelo corredor da casa. E ele agora compra um novo carro e sai dirigindo pela cidade, sempre um tanto atrapalhado, encontrando outros personagens pelo caminho, inclusive 3 ursos falantes. O Senhor Boaventura entrou no carro e deu a partida. Logo ele perguntou a si mesmo: "Aonde você está indo, Senhor Boaventura?" "Eu não sei, Senhor Boaventura", respondeu a si mesmo. "Vamos visitar os Broncos e fazê-los uma surpresa." "Muito bem", disse o Senhor Boaventura a si mesmo. Muito bem. Então está aí um pouquinho do Senhor Boaventura, que era e continua sendo um dos livros infantis preferidos aqui dos meus filhos. E para você que quer continuar lendo Tolkien com as crianças, mas não quer ir já nos livros infanto-juvenis, depois de ler o Senhor Boaventura, você pode ler esses 2 livros que eu vou mostrar agora. Um é o Mestre Gil de Ram e o outro é o Ferreiro de Bosque Grande. Falando então primeiro do Mestre Gil de Ram, que é aí uma pequena história, uma novela, a gente pode dizer assim. O livro, ele tem 2 versões, a primeira versão e depois uma versão manuscrita. Então, concretamente, ele tem mais ou menos 70 páginas,
porque a partir daqui já é a versão manuscrita, então são duas versões da mesma história. E essa história é muito divertida, a partir dos 7 anos já dá pra você ler em voz alta. A minha filha com 8 leu ela mesma e adorou. Ela tem muitas semelhanças com a própria história do Hobbit. Ela vai contar então a trajetória do mestre Gilderran, que é um fazendeiro que não tem nada de corajoso nem de heroísmo, que vive aí numa Inglaterra em um tempo onde gigantes e dragões existiam. E ele então, por um acaso do destino, vai ser justamente aquele que vai derrotar o dragão Crisófilax. As semelhanças com a história do Hobbit, principalmente nessas características que ele coloca em alguns personagens, vão ficar bastante evidentes aqui na história de Mestre Gilderran. É por isso que eu acho bastante interessante ler com as crianças pequenas, primeiro essas histórias de Tolkien, porque daí eles já vão se ambientando mais nesse universo. E quando eles lerem então o Hobbit e o Senhor dos Anéis, eles vão gostar bastante dessas referências. Houve um dragão que se deixou influenciar profundamente. Chamava-se Crisófilax, pois era da antiga linhagem imperial, além de muito rico. Era esperto, curioso, voraz, provido de boa couraça, mas não excessivamente corajoso. Fosse como fosse, o dragão não tinha medo algum de moscas ou insetos de qualquer tamanho, e estava morto de fome. Como eu falei para vocês, essa história se passa na Inglaterra, já é um mundo assim, digamos, mais contemporâneo. É um mundo antigo, onde ainda existiam dragões e gigantes, mas não é a Terra-média, pois aqui até já se comemora o Natal. E aqui está a edição da Martins Fontes, de Mestre Gilderran. Ela tem poucas ilustrações, é uma edição simples. Tem essa aqui, depois tem essa aqui, e acho que de resto só tem mais uma ou duas aí espalhadas. E a outra história é O Ferreiro de Bosque Grande, nessa edição que vai trazer a capa e as ilustrações internas pela Pauline Baynes, que ilustrou algumas obras de Tolkien, mas ela realmente é mais conhecida por ter ilustrado aí os livros das Crônicas de Nárnia. Essa edição, ela também vai trazer, além da história, manuscrito, um final alternativo e muitas outras coisas, de modo que, embora o livro pareça grosso assim, ele vai terminar mais ou menos aqui. Então vocês podem ver que só essa parte aqui é realmente o conto de Ferreiro de Bosque Grande. Depois a gente vai ter um pós-fácil, um final para essa história, um outro final para essa história, o primeiro manuscrito e algumas curiosidades, o que também é bem legal para ler com as crianças. No caso de Ferreiro de Bosque Grande, é uma história simples, mas a linguagem dela é mais desenvolvida do que, por exemplo, o Mestre Gilderran. Ela é um pouco mais simbólica, não é alegórica, como o próprio Tolkien gosta de deixar bastante claro, e ele colocou inclusive aqui no pós-fácil. Mas ela vai falar de um mundo de contos de fadas, né, com alguns detalhes que é melhor ler quando a criança já tem um certo costume de ler contos de fada e também a própria linguagem de Tolkien. E aqui está Ferreiro de Bosque Grande, também da Martins Fontes. Eu adoro as ilustrações da Pauline Baynes. É uma graça, como vocês podem ver aqui. Tem ainda outras ilustrações espalhadas aí pelo livro. Olha que linda é essa aqui. É uma graça essa história. E um texto de Tolkien, é claro, é sempre incrível. Ferreiro de Bosque Grande. Era uma vez uma aldeia não faz muito tempo para quem tem memória comprida, nem muito longe para quem tem pernas compridas. Bosque Grande ela se chamava, porque era maior que Bosque Pequeno, a algumas milhas de distância, na profundeza das árvores. No entanto, não era muito grande, apesar de naquela época ser próspera, e vivia nela um razoável número de pessoas, boas, más e mistas, como é normal. E essa história do Ferreiro de Bosque Grande é uma delícia para ler em voz alta. Tudo começa aí num festival de bolo que acontece de 24 em 24 anos aí em Bosque Grande. E o mestre Cuca tem que fazer este bolo para servir para as 24 crianças. É um evento super aguardado, então cada mestre Cuca quer superar o outro e acaba colocando coisas especiais nesse bolo. Que é justamente numa dessas edições que o mestre Cuca acha uma estrela que dizem ser da Terra das Fadas. Ele não acredita muito, coloca no bolo junto com outras pedrinhas para as crianças acharem. E esse menino de 10 anos, que é o filho do ferreiro, acaba engolindo. E essa estrela da Terra das Fadas vai parar na testa dele. E ele consegue, então, quando é adulto, já casado e com filhos,
entrar na Terra das Fadas, percorrer e viver aventuras. E é justamente com essa linguagem simbólica dos contos de fada que essa história vai realmente acontecer. O mais importante dessa história aqui vai ser essa linguagem, não tanto a aventura, embora a aventura também seja bem divertida. 3 livros incríveis para começar a ler Tolkien com as crianças. Se você gostou, depois você me conta aí nos comentários. Até um próximo episódio de Onde Vivem os Livros.